Bem-vindos ao Raras Podcast, nosso podcast específico para doenças raras, assumindo todos os assuntos sobre tratamento, diagnóstico e conhecimento e levar informação para vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, Nasce Raras no Facebook, Nasce Raras no Instagram, Nasce Raras no YouTube e o nosso site é o nasceraras.org, tá bom? Hoje nós vamos falar de PFIC, colestase intrahepática familiar progressiva. Eu estou aqui com a nossa convidada especial, a doutora Raquel Dias Greca. Ela é gastroenterologista e hepatologista na Clínica Citac em Sorocaba. Doutora Raquel, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá bom? Doutora, o que é a PFIC? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui hoje. E a PFIC, na verdade, é um grupo de doenças genéticas, né? Essa sigla PFIC significa colestase intrahepática familiar progressiva. Então, esse nome complicado aí, para o pessoal poder entender melhor, a gente vai colocar aqui uma figura na tela para vocês que está mostrando o nosso fígado. E o nosso fígado, ele pode ser acometido por doenças em duas grandes estruturas. Então, a gente pode ter doenças nas células do fígado, por exemplo, uma hepatite B, uma hepatite C, que são vírus que nós nos contaminamos, e a gente tem uma estrutura chamada vias biliares, que vocês observam aqui em verdinho nessa foto, tá? A gente pode também chamar de árvore biliar, porque tem essa semelhança. Então, nós temos doenças específicas aqui das vias biliares. O que acontece na PFIC? Dependendo da alteração genética que o paciente tem, ele vai ter um problema no transporte ou até mesmo na composição da bile. E o que é a bile, né? É uma substância produzida pelo nosso fígado que vai ser drenada, vai ser escoada por essas vias biliares que vocês veem aqui na figura em verde. Então, todo mundo produz bile, todo mundo vai ter essa bile drenada aí pelas vias biliares. Ela vai sair do fígado por um canalzinho maior e vai ser guardada, vai ser armazenada na nossa vesícula biliar, que nada mais é do que essa bolsinha verde que vocês veem ali próxima do fígado. Quando nós nos alimentamos, essa vesícula biliar se contrai e joga essa bile lá para o nosso intestino. Essa bile vai ser muito importante na digestão de alimentos gordurosos e na absorção de várias vitaminas. Então, na PFIC, a gente vai ter um problema no transporte dessa bile, ela não consegue sair do fígado e ser escoada aí para o nosso intestino. Ou a gente vai ter uma alteração na composição dessa bile. E essa bile ela pode se tornar tóxica para o fígado, ela pode causar obstruções nesses canaizinhos aí das vias biliares. É importante a gente lembrar aqui que um fator de risco para as doenças genéticas de forma geral é a consanguinidade. O que isso significa? Quando existe algum grau de parentesco entre os pais, aí você tem uma chance maior de passar essa doença, né? Através dos genes, a gente passa essa mutação para a criança. E é importante a gente lembrar também que não existe uma predileção entre os gêneros, então é uma doença que acomete igualmente os meninos e as meninas. Tá. E é uma doença bastante rara, até é difícil às vezes a gente ter dados, né, na literatura para dizer, mas quão rara é. Estima-se que uma criança a cada 50 mil a 100 mil nascidos vai ter a PFIC. A colestase em crianças, quais são os primeiros sintomas? Com que idade costuma aparecer? Então, na verdade, depende do tipo da PFIC, né? A gente tem hoje mais de 7 PFICs descritas, isso varia de acordo com a mutação genética que o paciente vai ter, mas nós temos 3 PFICs que são clássicas, a PFIC 1, 2 e 3. A PFIC 1 e 2, em geral, nos primeiros meses de vida a gente já pode encontrar alguns sintomas. A média ali nos 3 primeiros meses de vida já pode aparecer alguma coisa. A PFIC tipo 3, ela pode ser um pouco mais tardia, em geral com 2, 3 anos de idade que a criança vai ter alguns sintomas. E quais serão os principais sintomas que a gente pode observar? Talvez o principal seja a icterícia, que nós chamamos, que é a coloração amarelada da pele. E existe um local no nosso corpo que fica mais fácil de a gente observar essa coloração, que é a nossa esclera.
é o nosso branquinho do olho. Entendi. Então, ali a gente já consegue perceber que a criança está amarelinha. E junto com essa icterícia, vão ter 2 sintomas que vão acompanhar, que é a coloração da urina, então o xixi vai ficar mais escuro. O pessoal até fala, nossa, parece que está saindo cor de Coca-Cola. E as Nossa, fezes da nessa criança coloração? nessa coloração. E as fezes da criança podem ficar mais esbranquiçadas ou acinzentadas. Então fica branquinho o cocô e fica escuro o xixi, tá? Isso em geral acompanha o amarelo da pele. Outro sintoma bastante importante e característico é a coceira, que nós chamamos de prurido, né, na medicina. É uma coceira bem intensa e persistente. Isso, inclusive, atrapalha muito a qualidade de vida da criança. É aquela criança que não consegue prestar atenção na escola, vai mal na escola. A criança começa a fazer machucados de tanto que ela coça essa pele. É aquele bebezinho que fica irritado, ele não quer mamar porque ele está ali desconfortável com a coceira. Então, a gente falou até agora do amarelo da pele e da coceira. Esses são os principais. Cerca de 95% das crianças vai apresentar dificuldade de crescimento. É aquela criança que tem dificuldade em ganhar peso, tem uma baixa estatura, né? A gente viu também que a bile, ela é importante para a absorção de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas que dependem de gordura para serem absorvidas. Então, a vitamina a vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos, vitamina E, vitamina K, que é importante para a coagulação. Então, essas crianças podem ter essas deficiências vitamínicas. A gente também pode encontrar pedrinha na vesícula. Gente, pedra na vesícula é uma doença de adulto. Então, criança com pedra na vesícula é uma coisa que nos chama atenção. Entendi. Mais ou menos 30% das crianças podem ter pedra na vesícula. A gente também pode ter uma fase mais avançada da doença em que o paciente vai ter cirrose, né? A gente pode ter desde um fígado aumentado de tamanho, isso chama atenção, ou um fígado já com características de cirrose, baço aumentado de tamanho. E outro sintoma importante também é a diarreia. A gente viu como a bile é importante para a digestão de gorduras. Então, se eu tenho um problema na produção dessa bile, ou se ela não está chegando no meu intestino por conta da PFIC, eu vou ter muita gordura no intestino. Isso causa uma diarreia persistente na criança. Então, acredito que esses sejam os principais sintomas. Então, são 3 tipos de PFIC, né? São 3 tipos clássicos. Nos estudos mais recentes, a gente tem descrição aí de pelo menos 7 tipos. De PFIC. É como a cistinose, né? Ela tem a cistinose infantil, que é mais severa e agressiva, e a cistinose adulta. Qual delas é mesmo, doutora? A infantil é a 3, né? Na verdade, Todas são infantil. Todas, em geral, vai aparecer na infância. É que a 1 e a 2, às vezes, com 30 dias de vida, você já pode ter alguma manifestação. Nossa. A média é com 3 meses de vida. Nossa! A PFIC 3, com 2, 3 anos de idade, você pode ter. Às vezes, tem alguns relatos, às vezes já na pré-adolescência, só que aparece algum sintoma. Então, ela é mais tardia mesmo. Então, essa PFIC, ela só tem essa variação de número por conta da fase em que ela aparece, da idade em que ela aparece. O tipo de mutação genética. O tipo de mutação genética. E isso pode implicar, por exemplo, eu posso ter um problema no transporte dos sais biliares para a bile, né, o que compõe a bile. Então, não consegue sair de dentro da célula do fígado esses sais biliares para entrar lá na bile. Então, isso é o que acontece, por exemplo, na PFIC 2. Já na PFIC 3, a bile sai, mas essa é uma bile com uma composição diferente. E daí essa bile, ela é tóxica. Ela está saindo na quantidade normal, mas ela é tóxica, o que pode, né, vai machucar o fígado a longo prazo, que vai causar cirrose. Pode também destruir esses ductozinhos que a gente viu ali na imagem. Pode causar obstruções nesses ductos. Então, é isso que difere, é o tipo de mutação e se vai ser um problema de transporte de bile ou se vai ser um problema de composição da bile. Nossa, o próprio corpo, ele transforma a bile numa substância tóxica que prejudica ele mesmo. É difícil a gente falar, porque pode variar de indivíduo para indivíduo, mas a média na literatura médica é que em torno dos 10 anos de idade essa criança já possa ter cirrose.
Agora, o diagnóstico, você meio que falou um pouco, né, sobre O o diagnóstico. diagnóstico da doença, na verdade, a gente não vai ter um exame específico, a gente vai ter um conjunto de achados. Então, se Uhum. a gente for começar pelos exames de sangue, o que que vai nos chamar a atenção? A gente consegue confirmar se de fato a criança está amarelinha, a gente consegue dosar uma substância chamada bilirrubina no sangue. Tá. Se a gente for pensar no nome da doença, ali, colestase, laboratorialmente a gente avalia a colestase por um exame do fígado que se chama fosfatase alcalina. Então, Sim, esse é um exame fosfatase que vai alcalina. estar alterado também. A gente também pode encontrar essas deficiências vitamínicas, então, principalmente vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, a gente vai encontrar elas baixas. A gente também pode avaliar a bile. Então, existe um exame que você consegue Específico. coletar a bile lá do intestino. Isso vai ser mais importante para a PFIC 3, porque na PFIC 3 a gente não tem um problema de transporte, a bile chega até o intestino, mas ela é uma bile diferente, a composição dela é diferente. Então, eu consigo coletar, aspirar essa bile e lá no laboratório a gente consegue avaliar essa composição. Esse é um exame bem importante para PFIC tipo 3. Nos exames de imagem, então, quando eu quero ver o fígado, eu posso fazer um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância. E esses exames vão ser importantes para a gente avaliar complicações da doença. Então, às vezes a gente já vê sinais de cirrose, às vezes a gente vê o cálculo na vesícula, uma coisa que chama atenção. Mas eles vão ser muito importantes para excluir outras doenças. Entendi. Então, não é só a PFIC que deixa a criança amarela ou com colestase. A gente tem outras doenças, atresia de vias biliares, por exemplo, né, obstruções por cálculo, por tumores. Então, esses exames vão ser muito importantes para excluir essas doenças. Tá. Aí a gente tem também, talvez, um exame que seja muito importante, que é o exame da biópsia do fígado. Na biópsia do fígado, a gente retira um pedacinho desse fígado e avalia esse pedacinho de fígado lá no microscópio. E a gente tem colorações, né? A gente tem a imunohistoquímica, a microscopia, em que a gente consegue observar muito bem as células do fígado, as vias biliares para ver se elas estão machucadas, se estão obstruídas. Então, é um exame bastante importante para fechar o diagnóstico. E, por fim, a gente tem a pesquisa genética, né? Se você já tem uma suspeita, você consegue pesquisar a mutação genética específica de cada Você PFIC. consegue pesquisar. Exatamente. Então a gente tem esse conjunto aí de achados. Entendi. Problemas que podem ser decorrentes da PFIC, doutora? Então, a longo prazo é uma criança que vai ter um déficit de crescimento, né? A gente pode ter deficiências vitamínicas, Sim, principalmente já da foi A, da D, falado. da E, da K, exatamente, e problemas decorrentes das deficiências, né? Então, problemas ósseos, de coagulação, sangramentos a gente pode ter, e talvez a complicação mais temida seja, de fato, a cirrose. E daí a cirrose faz uma hipertensão portal, que nós chamamos, e a gente tem várias consequências disso. Aumenta o baço, as plaquetas vão cair, você pode ter água na barriga por conta da cirrose, pode ter varizes de esôfago que podem causar sangramento, e a Tá. gente pode ter também, como decorrência da cirrose, o aparecimento de câncer no fígado, a gente tem um câncer Nossa. mais aí relacionado com a cirrose, que é o carcinoma hepatocelular, e a própria PFIC aumenta o risco de câncer das vias biliares, que é o colangiocarcinoma. Prurido é o sintoma, o efeito da doença que mais afeta, então, o paciente, que mais tira a qualidade de vida dele é a prurido. Sim, esse prurido, que é a coceira, né, ele interfere muito na qualidade de vida. Existem trabalhos na literatura médica que avaliam especificamente a qualidade de vida da criança com coceira, né? Então, realmente é algo que afeta muito, não consegue prestar atenção na aula, por exemplo, tem um desempenho escolar ruim, não, o nenenzinho, por exemplo, que tem coceira não vai querer se alimentar bem porque ele está incomodado. Então, com certeza isso vai afetar vários aspectos da vida desse paciente. Mas a gente tem medicações para o prurido, nós temos medicações Entendi. específicas para o Que prurido. faz o controle em que a criança pode ter uma Exatamente. qualidade de vida aí. Então, a gente tem medicações, a gente tem o ácido ursodeoxicólico, a gente tem a colestiramina, a gente tem a rifampicina, naltroxeno, tem várias opções medicamentosas. Caso o paciente não tenha um sucesso, né, uma resposta boa a essas medicações, nós também temos algumas opções cirúrgicas aqui. Então, o que que acontece? Quando a nossa bilis chega lá no nosso intestino,
serão metros, né, de intestino que essa bile vai passar até sair pelas fezes. E o nosso corpo, ele gosta de reaproveitar algumas coisas, algumas Sim. substâncias. Então, existe a porção final do intestino delgado, do intestino fino, que reabsorve ácidos biliares. E a gente sabe que esses ácidos biliares têm uma implicação no prurido. Entendi. Então, uma opção cirúrgica que nós temos é fazer um desvio desse trajeto intestinal para que a bile não passe nesse entendi. lugarzinho que reabsorve. A gente pode fazer isso, esse desvio dentro da barriga, dentro do abdômen, e a gente também pode fazer esse desvio para fora da pele. E daí essa bile sai para fora, né, numa bolsinha, obviamente, não vai ficar saindo na pele, numa bolsinha coletora. Então, isso é uma opção também de tratamento para os pacientes que não têm uma boa resposta ao uso das medicações. E, por fim, a gente também pode indicar o transplante para o prurido, né? Em geral, a gente acaba indicando para os pacientes que já estão numa fase mais avançada da doença, que seria a cirrose, mas quando esse prurido é muito intenso, você consegue até mesmo priorizar esse paciente em lista de transplante por conta do prurido. Isso é Nossa, possível fazer. Você consegue uma situação especial, que que a gente chama, grave. que é uma pontuação a mais, exatamente. Em pacientes Grave, que adultos, em grave. outras doenças que fazem prurido, tem descrição até mesmo de ideação suicida, de tão intenso que é Nossa. esse prurido. É algo que afeta muito a qualidade de vida do paciente. As medicações, algumas dessas medicações, elas inibem a absorção dessa bile no intestino delgado. Na verdade, assim, a gente tem alguns, por exemplo, a colestiramina é uma medicação, é um quelante de ácido biliar, né? Então, mas a que a gente tem comprovação é que vai atuar no prurido. A gente não tem comprovação de que essas medicações possam retardar o aparecimento de uma cirrose, que vão impedir o aparecimento de uma cirrose. Não acaba Entendi. tendo esse benefício a esse ponto, sabe? Mas a Tá. gente sabe que tem benefício sim na questão do prurido. E crianças podem fazer o uso dessa Podem medicação. fazer uso da medicação. E em todas as crianças aparecem os mesmos sintomas ou varia muito? Pode Tem crianças variar. que afeta menos, o prurido afeta menos e outras Sim, crianças. com certeza. Tem crianças que têm um prurido menos intenso e crianças que têm um prurido mais intenso. Com certeza isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Na verdade, um pouco, né? Uma parcela pequena das doenças raras tem uma medicação de controle, né? Sim. A grande maioria não tem nem. Porque é difícil você achar os pacientes para você juntar, Isto, fazer estudo, isto. né, e poder testar medicações, enfim. Tem um número aproximado de pacientes com PFIC no Brasil? No Brasil eu não sei, mas na literatura eu até peguei esse dado de relatos de caso. Não significa que é o número de pessoas que têm a PFIC, mas a gente tem em torno de 200 casos de PFIC 1 e 2 e cerca de 20 casos relatados de PFIC 3. Nossa, no mundo? Mas isso relatado, que a pessoa foi lá e publicou, ó, eu No tenho aqui um mundo? paciente com PFIC 3. Tratamento atual. Nós temos um tratamento de suporte, né? A gente não vai deixar essa criança ficar desnutrida, a gente vai Fazer a corrigir as reposição deficiências de vitaminas, a gente vai fazer o tratamento da coceira, do prurido, que é o que mais interfere, e nós temos tratamento para as complicações da cirrose também. Então, nossa, apareceu água na barriga, a gente tem um tratamento para isso. Já tem Sangramento de varizes, de esôfago, a gente tem tratamento para isso também. tratamento para isso. E até mesmo para a própria cirrose, que é o transplante de fígado, né? A Sim. cirrose nada mais é do que um fígado que foi muito machucado. Entendi. Então, se Não você deu tempo consegue dele se interromper regenerar. essa agressão, por exemplo, o paciente foi infectado por um vírus da hepatite C. Esse vírus, se você consegue eliminar ele do organismo, e nós temos medicações que curam a hepatite C, você consegue parar com a agressão do fígado. Entendi. A gente sabe que parando a agressão do fígado, você diminui o risco de fazer câncer de fígado, por exemplo. Tá. Você fica mais fácil de você controlar as complicações dessa cirrose e às vezes a doença estabiliza e fica quietinho. É que as pessoas confundem muito cirrose com insuficiência hepática. Então, o fato de eu ter cirrose no fígado significa que o fígado parou de funcionar e eu tenho que fazer um transplante? Não necessariamente. Tá. Eu posso ter cirrose, que é o fígado machucado, é o fígado com bastante cicatriz, mas que ele ainda mantém um funcionamento adequado para manter o meu paciente vivo. E daí, nesses casos, eu vou somente acompanhar,
vou ver quais são as complicações da cirrose que eu preciso aqui corrigir, que eu preciso tratar. A gente faz o rastreio do câncer de fígado a cada 6 meses, sempre buscando, porque se aparecer um câncer de fígado, eu já vou ter umas chances melhores de tratamento, porque eu vou fazer um diagnóstico precoce, né? E às vezes o paciente vive anos assim, né? A gente vai indicar o transplante quando essa cirrose está tão avançada a ponto desse fígado não estar conseguindo funcionar bem. Ou quando esse paciente tem uma complicação da cirrose que traz risco de vida para ele que eu não estou conseguindo tratar com medicação ou com outras formas de tratamento. Por exemplo, quando aparece um câncer de fígado. Daí, quando você faz o transplante, você cura o câncer de fígado e a cirrose. Então, cirrose não é necessariamente sinônimo de transplante de fígado. Após o transplante de fígado, a doença zera. O paciente, ou ele pode ter a possibilidade de ter de novo essa, como é hereditária e genética, né? Sim, existem descrições, é porque depende muito da onde existe a alteração genética, porque esse gene ele pode se expressar, né, em vários locais, não somente no fígado. Então, por exemplo, a gente tem uma PFIC que você tem a proteína que está anômala, ela também é produzida aqui no ouvido. Então, esses pacientes podem ter surdez, entende? Então, depende. Mas a gente tem descrição na literatura da doença voltando porque o paciente cria anticorpos também contra a doença e você pode ter uma manifestação ali pós-transplante. Então você pode ter uma regressão da doença no novo fígado, No no novo caso. É uma fígado. batalha árdua, né? E você pode ter manifestações fora do fígado que daí o transplante não vai resolver. Entendi. Fora você estar numa fila no Brasil de transplante de fígado, né? Que não é um órgão que você consegue assim com uma facilidade e você não tem um doador que possa doar em vida para você, como o rim, por exemplo, que ele fica com um, te doa um e, né, cada um tenta seguir a sua vida com um rim só. Na verdade, em relação a transplante no Brasil, a gente tem uma recusa grande das famílias para fazer essa doação, né? Então, isso é um problema de saúde pública que nós temos, mas a gente pode ter 2 tipos de transplante de fígado. Você pode ter o transplante cadavérico, que a gente chama, em que a pessoa precisa ter uma morte cerebral em geral, e daí você faz a doação do órgão inteiro, então você tira o fígado inteiro e recebe um órgão inteiro. Tá. Mas a gente também tem o transplante intervivo, que a gente chama. É possível doar um pedaço de um fígado, por exemplo, um adulto pode doar um pedaço do seu fígado para uma criança que é pequenininha. Isso é possível? Isso é possível. Entre adultos também é possível. É mais raro entre adultos, nas crianças a gente faz mais, mas é possível ter transplante intervivo. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E para PFIC em específico, já existiu isso, esse tipo de transplante? Não. Na verdade, para qualquer doença pode ser feito, não é o tipo de doença que vai definir se vai ser intervivos ou não. Depende da equipe, existem equipes que não fazem transplante intervivos, né? Então, às vezes vai da experiência da equipe, né? Em geral, os que fazem na pediatria têm mais experiência, mas como eu falei, pode ter em adultos também. Então, eu não conheço, eu especificamente não conheço um caso em que a pessoa foi transplantada por intervivos no PFIC, até porque eu trabalho com adultos mais, né? Entendi. Então, eu vejo menos essa doença, mas pode sim acontecer. Tá. E esse transplante, ele tem um certo sucesso. Com certeza, com certeza. Se for um transplante bem sucedido, você vai ter um ganho aí de vida, de qualidade de vida e de sobrevida muito importante. Como uma criança chega aos 11 anos de idade e não tinha esse diagnóstico, tinha sintomas, não tinha sintomas, é raro acontecer esse raro caso dessa rara doença? É bastante difícil eu te dar essa resposta sem conhecer o caso específico, né? Entendi. Mas a gente viu que existem PFICs que têm os sintomas de forma mais tardia na vida da criança, né? Mas a média que a gente tem pelos estudos é que, em geral, em torno dos 10 anos de idade, essa criança já vai ter cirrose. Então, provavelmente antes dos 10 anos de idade, ela já vai ter apresentado algum sintoma. Entendi. Né? E aí é a busca da mãe em tentar buscar um diagnóstico, né? Como é que tá esse diagnóstico, doutora? É demorado? É tardio?
infelizmente, para todas as doenças raras, às vezes demora para fechar o diagnóstico. Às vezes os médicos até veem que existe alguma alteração, mas às vezes não sabe como prosseguir na investigação, né? Entendi. Às vezes existe dificuldade de acesso a um hepatologista, essa é uma especialidade também rara, né? Então, às vezes é difícil encontrar alguém Aqui em que... Sorocaba. Exatamente. Porque se você não conhece a doença, você não vai pensar em qual exame pedir para fechar aquele diagnóstico. Sem dúvida. Né? Então, você precisa de alguém, pelo menos ali da área da gastroenterologia, talvez para dar um norte e poder encaminhar para um hepatologista para que possa fechar esse diagnóstico. Assim, Sorocaba, antes do meu trabalho aqui com cistinose, com doenças raras, tinha só a minha filha, paciente de cistinose, no município. E aí, quando você faz um trabalho em cima de uma doença rara, de difícil diagnóstico, digamos assim, você começa a obter um resultado longo, né? Porque tudo dentro desse mundo das doenças raras, tudo é muito a longo prazo, né? Digamos assim. E hoje somos em 5 pacientes aqui no município com cistinose nefropática. E você imagina, né? Eu cheguei a atender um caso da Lara, de uma menina de 1 ano e 8 meses, estava no GPASSE, assim, sem diagnóstico, sabe, com uma tentativa de diagnóstico lá e ninguém entendia o porquê que a menina estava daquele jeito. Ela já estava em condições assim. É por isso que você precisa do especialista, né? Porque que nem ali provavelmente você tinha uma equipe médica vendo que ela tinha, tem doença no osso, tem problema renal, tem isso, tem aquilo. Mas se você não conhece a doença, você não sabe que esse conjunto é típico dessa doença renal. Então aqui, a criança tá amarela e tem uma coceira e tem uma deficiência de vitamina K. Nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Para uma pessoa que conhece PFIC, puxa, isso daqui tá bem com cara de PFIC, vamos pesquisar essa doença. Então, se você não conhece a doença, você não vai pedir os exames, você não vai diagnosticar, não vai. Que ponto que você acha mais importante, assim, para destacar aqui no podcast? Sobre a PFIC, assim, a gente tem que alertar crianças novinhas que têm um amarelo na pele, que tenham coceira no corpo, né, aquele bebezinho que não tá crescendo bem, não tá mamando bem, tá amarelinho, isso precisa ser visto por um especialista. Entendi, precisa ser investigado a fundo. Precisa ser investigado, com certeza. E se você tem na sua família história, né? Às vezes você não sabe que doença a pessoa teve, mas, poxa, eu tive 2 irmãos que morreram antes dos 2 anos de idade, né? Isso é uma coisa que chama atenção. A gente sabe que foi do fígado, mas a gente não sabe o que foi. Eu escuto muito isso no consultório, assim, os pacientes contando, que antigamente era mais difícil, né? Diagnóstico, graças a Deus a medicina vai avançando. E principalmente você ter a consanguinidade, né? Então, você ter um grau de parentesco entre esses pais e você tiver qualquer um desses sintomas que a gente comentou, a gente precisa pensar em alguma doença genética. A cistinose nefropática também, ela tem quase o mesmo esquema da PFIC. E eu não sei se é suposição, mas eu dei uma estudada depois para tentar entender o porquê que eu e minha esposa tivemos uma filha, a única filha no caso, porque como a PFIC só pode ter você tem 25% de chance de ter outro filho com a mesma doença, né? Só que eu acho que é mais, né? Será que é só 25%? É porque como é que eles fazem esse cálculo de 25, 50, 75 ou 100, na verdade? É porque metade do nosso material genético é da mãe, metade do material genético é do pai. Você pode ter uma alteração homozigota. O que é o homozigoto? Eu herdei um gene defeituoso da minha mãe e do meu pai. Eu sou muito azarado. Isso é homozigoto. O heterozigoto é quando eu herdei um gene defeituoso da mãe ou do pai e o outro veio normal. Então, em geral, essa doença vai ser mais tranquila. E você também tem o grau de dominância. Você tem o recessivo e o dominante. O recessivo, se você herdar só da sua mãe e for recessivo, você pode nem desenvolver a doença, tá? Entendi. E o dominante, aí você vai desenvolver a doença. Então, a gente tem todas essas variações que fazem o geneticista te falar qual que é o risco de você ter. Através do Então, se é aconselhamento 25%, exatamente, provavelmente ou você ou a sua esposa que tinham o gene e daí você tem 25% de chance de passar. Células-tronco não resolve. É que a gente não tem nada ainda aprovado. A gente vê, assim, nos estudos eles colocam, né, essa terapia gênica, transplante de hepatócitos e tudo mais, células-tronco.
É tudo algo que está sendo estudado, mas Sim. ainda nada definido e confirmado para você poder indicar assim para a população, né? Então precisam de Tá. mais estudos ainda. Um conteúdo que precisa ser passado, muito pouca gente conhece sobre o PFIC, eu particularmente não conhecia sobre essa doença, não sabia a raridade e gravidade dessa doença, né? Porque as doenças, quando tem fundo genético, elas são muito severas, né? Elas são graves, né? E eu acho que é importante para o pessoal atentar, porque se vai uma criança num pronto-socorro, por exemplo, com coceira, vão falar que é alergia, vão mandar para o Sim, dermatologista, vão falar que é dermatite atópica, vão falar que é não sei o quê. As pessoas às vezes não sabem que isso pode ser um sintoma do fígado, e isso vale para outras doenças, né? Tem várias doenças. As doenças das vias biliares, em geral, se manifestam com prurido. Então, entendi. é bom, pessoal. Às vezes chega para dizer, ah, doutora, eu tenho uma coceirinha aqui e me falaram que coceira pode ser do fígado. Aí a pessoa vem fazer um check-up, sabe? É, Em geral não tem nada, mas é importante as pessoas saberem que não é só a doença de pele que faz coceira, sem né? A dúvida. gente pode ter uma doença do fígado causando prurido. É isso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nas redes sociais, compartilhando nossos vídeos. A gente abordou esse universo da PFIC, que é a colestase intrahepática familiar progressiva, isso. E, e a gente vai fazer uns cortes sobre esse assunto. Nós estaremos no YouTube, tá bom? Nos acompanhe sempre, compartilhe nossos vídeos. E mais uma vez, obrigado, doutora Raquel Dias Greca, da Clínica Citar. Fiquem com Deus. E em breve entraremos com mais assuntos aí relevantes no mundo das doenças raras. Um abraço!